vamos falar a respeito de fatores estressores. Colocamos em prática em uma empresa de distribuição da cidade para 17 pessoas, 14 perguntas. Juntamos todas essas perguntas e fizemos gráficos para melhor visualização e entendimento. Como eu já havia dito, foi aplicado um questionário para 17 pessoas com 14 perguntas. Neste questionário, ele funciona com uma escala numérica de grau de importância, do primeiro ao sétimo, sendo que o primeiro é o mais importante e o sétimo é o menos importante. Um exemplo, confiança no chefe. Do primeiro ao sétimo, qual é o grau de importância? Se 10 pessoas colocar ali o número 3, esse número vai para um gráfico e esse gráfico que nós iremos estar apresentando agora. Confiança no chefe. Das 17 pessoas que responderam o questionário, 47% acredita que é importante você ter confiança no seu chefe ou no seu gestor. Realmente, quando você confia no seu chefe, quando você deposita nele sua confiança, se ele chega e fala para você fazer uma coisa para melhorar suas metas, você confia nele e sabe que você fazendo isso você pode melhorar. No gráfico de sinceridade dos colegas, em primeiro lugar, 5 pessoas acreditam que é muito importante, 4 pessoas em segundo e 1 pessoa em terceiro. Com isso, temos em mente que na empresa que foi colocado em prática esse questionário, eles valorizam muito a sinceridade. Entretanto, devemos observar que qual a medida certa da sinceridade? A resposta está no meio termo composto por sensibilidade, prudência e experiência. Dessa forma, você impossibilita que você passe a ser uma pessoa mesquinha. O gráfico diz respeito à simpatia da equipe. 6 pessoas acreditam que é muito importante você ser simpático no seu ambiente de trabalho. Sim, é algo muito, muito importante. Quem gosta de uma pessoa que não é simpático? Todo mundo gosta de uma simpatia na hora do ambiente de trabalho. Essa qualidade costuma ser fundamental para aumentar a influência e o carisma da equipe, fazendo com que as pessoas passem a ser cada vez mais valorizadas pelos colegas. Todos gostam de uma pessoa simpática. Então, se você não é simpático, mude. Seja uma pessoa simpática, carismática. Diga bom dia de manhã, boa tarde à tarde, boa noite à noite. Alegria no ambiente de trabalho. Das 17 pessoas que realizaram o questionário, 9 acreditam que é muito importante você ter um ambiente mais alegre, mais tranquilo para poder se trabalhar. Realmente, as empresas nos dias atuais, elas têm deixado de lado o que ocorria na Revolução Industrial, não apenas na Revolução Industrial, mas que veio decorrendo a partir dos anos. As empresas buscam um ambiente mais tranquilo, mais animado, mais alegre, tirando um pouco do peso da cobrança que os colaboradores recebem. Dessa forma, tendo um aumento na produção. Olá! Hoje eu vou falar sobre flexibilidade nos processos. Das 17 pessoas que responderam o questionário, 6 pessoas acharam que a flexibilidade nos processos ela deve ficar em terceiro lugar e 5 em primeiro, na escala de prioridade. Ou seja, a gente consegue perceber, né, conforme o gráfico aparece para vocês, ou seja, as pessoas realmente acham que ter uma flexibilidade nos processos são fatores positivos para um ambiente menos estressante. E na questão de reconhecimento e elogios, nós tivemos 29% dos entrevistados, eles concordam que ter reconhecimento e receber um elogio no ambiente de trabalho, ele é benéfico, né? Ele ajuda a não estressar, porque se você está recebendo um reconhecimento, um elogio, é porque você está fazendo as coisas certas, né? Então não tem um motivo para você estar estressado, você fica mais contente, você fica feliz, tipo, nossa, eu tô fazendo as coisas certas, tô fazendo tudo certinho. Então não tem o porquê. Além de ser uma motivação, né? O seu colaborador ele fica motivado recebendo elogio e sendo reconhecido no ambiente de trabalho. E o próximo, que é o silêncio, nós tivemos um empate aqui entre o
o primeiro e o quarto. 4 pessoas responderam, né? Colocaram na escala de prioridade que o silêncio ele é importante, né? Colocaram como primeiro e colocaram em quarto ali que não é tanto assim, né? Mas isso vai depender, na verdade, de cada pessoa, porque existe pessoas que ficam estressadas no ambiente de trabalho que é tumultuado, todo mundo falando ao mesmo tempo, e barulho de impressora, e barulho de máquina, e um monte de barulho, né? E a pessoa acaba ficando estressada por esse motivo. E tem gente que não liga. Tem gente que, tá lá, impressora sendo lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, teclado batendo e um monte de barulhos, um monte de ruídos, e a pessoa tá lá de boa. Então, isso vai de cada um. Então, nós tivemos aqui, podemos perceber que para uns são mais importante, né, ter um silêncio no ambiente de trabalho, e os outros, para outras pessoas, não é tão importante assim. Então, isso vai de cada um. Olá, agora nós iremos apresentar a vocês os nossos gráficos negativos, de acordo com a pergunta: o que afeta negativamente no ambiente de trabalho? Com os gráficos relacionados aos tópicos: a autoridade do chefe, o desrespeito dos colegas, a desorganização, o baixo astral e o mau humor, a rigidez nos processos e a falta de consideração e os ruídos. Podemos analisar por primeiro 2 gráficos, onde se encontra a autoridade do chefe e os resultados com os desrespeito com os colegas. No gráfico de autoridade com o chefe, fica aí em primeiro, segundo e terceiro lugar a importância do efeito negativo que a autoridade do chefe possa sim gerar no ambiente organizacional. E o desrespeito com o colega, com a taxa de 53% em primeiro lugar, com os desrespeitos com os colegas, que é uma atitude considerada negativa e que realmente afeta o ambiente organizacional. O próximo gráfico que vamos tratar agora é em relação à desorganização no ambiente e o baixo astral e o mau humor. Como podemos analisar, a desorganização teve uma votação dentre os 17 que foram entrevistados. 8 consideram a desorganização um dos principais aspectos negativos dentro de uma empresa. Isso, sem dúvida, gera um grande desconforto e transtorno, não só nos processos, como nas desorganizações no geral. No gráfico seguinte, podemos analisar o baixo astral e o mau humor dentro da empresa, que também ficou aí dentre os 17 que foram avaliados, ficou em primeiro e segundo lugar, com a consideração que realmente o baixo astral e o mau humor são fatores negativos considerados prejudiciais no dia a dia dentro de uma empresa. Rigidez no processo, dá para ver que 16 entrevistados dá a entender que é um fator relevante pelo simples fato que o seu supervisor não abre mão de um processo que pode mudar, que muitas vezes quem tá trabalhando, quem está fazendo, pode saber uma maneira melhor de fazer, evitando muitas vezes força desnecessária, tempo desnecessário e aumentando a produtividade do trabalho. Como dá para ver que tem muitos gestores que não abrem mão de como fazer tal coisa, a gente sabe disso, e como ele falou, se eu sou chefe, eu tenho que dar as ordens, tem que ser do jeito que eu quero. Não pode ser assim. Muitas vezes isso também pode desmotivar o seu colaborador, sabendo que o seu chefe não vai abrir mão e assim fazendo as coisas do jeito que ele quer e de qualquer jeito, assim dando mais trabalho, mais força e mais tempo. Então seria bom que se o seu gestor escutasse quem está fazendo o processo, para que possa melhorar esse processo e também possa melhorar tudo que está em volta, não só o processo, mas também o trabalho em equipe, a consideração que tem um pelo outro, que se enquadra no outro, e levar em fato que tudo, se o seu gestor é flexível, o seu trabalho vai ser melhor, e assim a consideração por ele pode aumentar a motivação e o trabalho de equipe também. Como dá para ver no gráfico de consideração,
44% dos entrevistados leva no foco que a falta de consideração, além de ser um fator que desmotiva o colaborador, também desmotiva o seu rendimento, também pode se implicar no respeito que ele tem com o seu chefe e com o seu supervisor. Pelo fato simples de que a organização pode ajudar muito isso, pode mostrar que muitas vezes o funcionário em si, ele pode estar ajudando o seu colaborador não só pelo fato de um salário de um a mais no final do mês, mas sim por um reconhecimento, por um elogio. Muitas vezes isso pode também aumentar o trabalho da equipe, mas também se deixar de desmotivar o seu colaborador com a consideração, podendo também quebrar o trabalho da equipe, prejudicando o trabalho todo, porque um colaborador que não se sente motivado também não vai desempenhar suas funções, assim como mesmo com a consideração. Ruídos, foram 16 entrevistados, como dá para mostrar no gráfico. Apesar do gráfico não especificar qual ruído incomoda mais o colaborador, dá para entender que qualquer ruído, independente de como for, sei que cada um tem sua particularidade, interfere no bom desempenho e no estresse do colaborador, porque muitas vezes ele pode deixar ele desmotivado, estressado e também com falta de atenção por causa de focar muito no ruído e também se aplica no desempenho dele, deixando ele desempenhar sua função melhor, porque o foco dele vai ser naquele ruído que vai estar incomodando mesmo. Agora, podemos concluir para vocês, de acordo com os resultados e o gráfico que nós trazemos, que tanto os fatores positivos quanto os fatores negativos, eles são presentes e acontecem nas organizações. Em relação a isso, podemos analisar a importância em buscar pelos resultados positivos, como um ambiente organizacional mais propício, com a alegria, a satisfação, com uma colaboração, um incentivo. E em visão aos resultados negativos, podemos trazer ferramentas e proporcionar alguns recursos que utilizamos aí no dia a dia como gestores de RH para aprimorarmos e diminuir esses tais fatores negativos que prejudicam tanto a empresa quanto o colaborador, os processos e os resultados.